Parte 1. O alerta de Solon: obliquidade, assimetria, indução. Creso, rei da Lídia, foi considerado o homem mais rico de sua época. Até hoje, as línguas neolatinas usam a expressão rico como Creso para descrever alguém com grande fortuna. Dizem que ele recebeu a visita de Solon, legislador grego conhecido por sua dignidade, reserva moral ilibada, humildade, frugalidade, sabedoria, inteligência e coragem. Solon não pareceu ficar nem um pouco surpreso diante da riqueza e do esplendor que cercavam seu anfitrião, nem aparentou a menor admiração por ele. Creso ficou tão aborrecido pela indiferença de seu ilustre visitante que tentou extrair dele algum reconhecimento. Perguntou a Solon se já havia conhecido o homem mais feliz que ele. Solon citou um homem que levou uma vida nobre e morreu em batalha. Estimulado a falar mais sobre o assunto, deu exemplos semelhantes de vidas heróicas que haviam se extinguido. Até que Creso, irado, perguntou-lhe, a queima-roupa, se ele próprio não deveria ser considerado o mais feliz de todos os homens. Respondeu Solon: a observação das inúmeras infelicidades que acompanham todas as situações nos proíbe de nos vangloriar de nossa atual felicidade ou de admirar a felicidade de um homem, porque pode no decorrer do tempo sofrer mudança, uma vez que o futuro incerto ainda não chegou, com toda a variedade que pode trazer. E apenas aquele a quem a divindade já garantiu permanente felicidade até o final, podemos considerar feliz. O equivalente moderno, mas não menos eloquente, foi expresso pelo treinador de beisebol Yogi Berra, que parece ter traduzido a conclusão de Solon do grego puro da Ática no não menos puro inglês do Brooklyn, com nada está acabado até acabar, ou de maneira menos elegante, a ópera não acaba até que a senhora gorda cante. Além disso, à parte o uso do vernáculo, a citação de Yogi Berra apresenta a vantagem de ser verdadeira, enquanto o encontro de Creso com Solon é um desses fatos históricos que se beneficiaram da imaginação dos cronistas, pois é cronologicamente impossível que dois homens tenham deparado um com o outro. A parte 1 deste livro diz respeito ao grau em que uma situação, no decurso do tempo, pode vir a sofrer uma mudança, pois podemos ser enganados em ocasiões que envolvem sobretudo as atividades da deusa Fortuna, primogênita de Júpiter. Solon foi bastante sábio ao focar na seguinte questão: o que vem com o auxílio da sorte pode ser tomado pela sorte, e em geral rápida e inesperadamente. O outro lado da moeda, que também parece ser levado em consideração e é até mesmo alvo da nossa maior preocupação, é que aquilo que vem com o pequeno auxílio da sorte é mais resistente ao acaso. Solon também teve a intuição de uma questão que tem obcecado a ciência nesses últimos 3 séculos: o problema da indução. Eu o chamo neste livro de cisne negro ou evento raro. Solon chegou mesmo a compreender outro problema relacionado a ele, que chamo de questão da obliquidade. Não importa com que frequência algo tem êxito, se o fracasso tem um preço demasiadamente elevado. Contudo, a história de Creso tem outra faceta. Após perder uma batalha para o formidável rei persa Ciro, ele estava a ponto de ser queimado vivo quando exclamou algo como: Solon, você tinha razão. De novo, isso é lenda. Ciro perguntou a natureza da invocação inusitada e Creso falou-lhe do alerta do outro. Aquilo impressionou tanto Ciro que ele decidiu poupar a vida de Creso enquanto refletia sobre as possibilidades no que dizia respeito a seu próprio destino. Naquela época, as pessoas eram ponderadas. Capítulo 1. Se você é tão rico, por que não é tão esperto? Nero Tulipe, atingido pelo raio. Nero Tulipe ficou obcecado pelo mercado de capitais depois de testemunhar uma estranha cena, num dia de primavera, quando visitava a Chicago Mercantile Exchange, CME. Um Porsche conversível, vindo em velocidade bem mais alta do que a permitida pelas leis de trânsito municipais, parou abruptamente na entrada, com os pneus guinchando como um porco sendo morto. Um homem de porte atlético, visivelmente louco, na casa dos 30, com o rosto enrubescido,
Saltou do veículo e subiu correndo os degraus, como se estivesse sendo perseguido por um tigre. Deixou o carro estacionado em fila dupla, com o motor ligado, procurando uma fanfarra enraivecida de buzinas. Depois de um longo minuto, um jovem atendente com uma jaqueta amarela, da cor reservada aos funcionários, e cara de entediado, desceu os degraus, visivelmente indiferente à balbúrdia. Ele levou o carro para o estacionamento subterrâneo de modo despreocupado, como se aquele fosse seu trabalho cotidiano. Naquele dia, Nero Tulip teve o que os franceses chamam de coupe de foudre, uma súbita, intensa e obsessiva fascinação que atinge as pessoas como um raio. Isso é para mim, gritou ele entusiasmado, e não pôde deixar de comparar a vida de um trader com as vidas alternativas que se lhe apresentavam. A vida acadêmica lhe trazia à mente a imagem de um silencioso escritório numa universidade, com funcionários grosseiros. Os negócios, a imagem de um escritório calmo, com gente que pensa devagar, ou quase, e que se expressa com sentenças completas. Sanidade temporária. Ao contrário de um coupe de foudre, a fascinação despertada pela cena em Chicago ainda não o havia abandonado mais de uma década depois do incidente. Nero jura que nenhuma outra profissão dentro da lei, na nossa época, poderia ser tão destituída de tédio quanto a de um trader. Além do mais, embora não tenha sido pirata em alto mar, ele está convencido de que até a vida de um corsário teria mais momentos de tédio do que a de um trader. A descrição mais apropriada de Nero seria talvez a de alguém entre o departamento de História Eclesiástica, com o modo de falar de um estudioso especialista, e de um operador da Bolsa de Chicago, com sua intensidade verbal abusiva, passando de um a outro abruptamente. Ele consegue comprometer centenas de milhões de dólares numa transação sem pensar duas vezes, e mesmo assim, ficar agoniado quando precisa escolher entre dois aperitivos do cardápio, mudando de ideia repetidas vezes e aborrecendo o mais paciente dos garçons. Formou-se em literatura antiga e matemática na Universidade de Cambridge. Iniciou um PhD em estatística na Universidade de Chicago, mas depois de ter completado os pré-requisitos para o curso e de ter terminado a maior parte de sua pesquisa para o doutorado, mudou para o departamento de filosofia. Chamou essa mudança de um momento de sanidade temporária, aumentando a consternação de seu orientador, que o alertara contra filósofos e previra seu retorno ao rebanho. Nero acabou escrevendo sua tese em filosofia, mas não no estilo europeu, de Derrida, da filosofia incompreensível, isto é, incompreensível para qualquer um que não se forme naquelas fileiras, como eu mesmo. Aconteceu bem o oposto. Sua tese foi sobre metodologia da inferência estatística em sua aplicação nas ciências sociais. Na realidade, o trabalho ficou indistinguível de uma tese em estatística matemática. Era só um pouco mais ponderado e 2 vezes mais longo. Disse com frequência que a filosofia não consegue alimentar o homem que a pratica, mas não foi por essa razão que Nero abandonou. Ele o fez porque a filosofia não pode distrair um homem. Ela começou a lhe parecer fútil, e ele se lembrou dos avisos de seu orientador de estatística. Então, de repente, começou a se assemelhar a um trabalho. Como ficou cansado de escrever sobre pequenas minúcias misteriosas de seus ensaios anteriores, Nero abandonou a vida acadêmica. As discussões o entediavam, particularmente quando envolviam pontos muito detalhados, invisíveis para os não iniciados. Ele queria ação. O problema, entretanto, era que havia escolhido a vida acadêmica a fim de matar o que havia detectado como a uniformidade e a tranquila submissão de um emprego formal. Depois de testemunhar a cena do trader perseguido por um tigre, Nero encontrou um cargo de trainee na Chicago Mercantile Exchange, a grande bolsa onde transações são feitas gritando e gesticulando freneticamente. Ali ele trabalhou para um prestigioso e excêntrico local, que o treinou ao estilo de Chicago, em troca da resolução de equações matemáticas. A energia no ar se mostrou um fator de motivação para Nero. Ele logo foi promovido à condição de trader independente. Depois, quando se cansou de ficar de pé na multidão e de forçar as cordas vocais, decidiu procurar um emprego no andar de cima, isto é, como operador de mesa.
foi para a área de Nova York e conseguiu um cargo numa instituição financeira. Nero se especializou em produtos financeiros quantitativos, nos quais teve um momento inicial de glória, ficando famoso e sendo requisitado. Muitas empresas de investimentos de Nova York e Londres lhe acenaram com poupudos bônus. Ele passou alguns anos viajando entre Nova York e Londres, comparecendo a importantes reuniões e usando ternos caros, mas logo se escondeu e voltou depressa ao anonimato. O caminho do estrelato em Wall Street não combinava com seu temperamento. Para se tornar um trader de respeito, são necessárias algumas ambições organizacionais e uma sede de poder que Nero ficava feliz em não ter. Estava naquilo apenas para se divertir, e sua ideia de divertimento não incluía trabalho administrativo e gerencial. Ele se sente mal com o tédio de uma sala de reunião e é incapaz de conversar com empresários, particularmente os medíocres. Tem alergia ao jargão dos negócios, não apenas em simples termos estéticos. Termos como estratégia, bottom line, como ir daqui até ali, fornecemos soluções aos nossos clientes, nossa missão e outros que dominam as reuniões não têm nem a precisão nem o colorido que ele gosta de ouvir. Se as pessoas povoam o silêncio com frases ocas, ou se as reuniões não têm de fato nenhum valor, ele não sabe. De qualquer modo, não queria fazer parte daquilo. Na verdade, a extensa rede de contatos sociais de Nero não inclui quase nenhum homem de negócios. Mas diferente de mim, que sou capaz de impor grande humilhação a alguém que me incomoda com sua pomposidade deselegante, Nero consegue aparentar um suave desprendimento quando em tais circunstâncias. Assim, Nero mudou de carreira, passando ao que é intitulado Proprietary Trading, negociação de ativos e derivativos. Nessa modalidade, os traders se estabelecem como entidades independentes, funcionando como fundos internos, com sua própria alocação de capital. Podem fazer o que quiserem, desde que, é claro, seus resultados satisfaçam aos executivos. O termo proprietary se deve ao fato de negociarem o dinheiro da empresa. No fim do ano, eles recebem de 7 a 12% dos lucros gerados. O proprietary trader tem todos os benefícios de trabalhar por conta própria e nenhum dos encargos de gerenciar os detalhes mundanos de seu próprio negócio. Pode trabalhar as horas que lhe convier, viajar a seu bel prazer e se engajar em toda espécie de objetivo pessoal. É um paraíso para um intelectual como Nero, que não gosta do trabalho manual e dá valor à meditação não programada. Ele vem fazendo isso há 10 anos, para 2 instituições financeiras diferentes. Modus operandi. Uma palavra sobre os métodos de Nero. Ele é um trader tão conservador quanto possível nesse tipo de negócio. Teve anos bons e outros não tão bons, mas quase nenhum ruim. Durante esses anos, construiu para si mesmo, vagarosamente, uma poupança bem estável, graças a seus rendimentos que vão de 300 mil a 2,5 milhões de dólares por ano. Isso no auge. Na média, consegue acumular anualmente 500 mil dólares, depois dos impostos, com um rendimento médio de 1 milhão de dólares. Isso vai direto para sua poupança. Em 1993, ele teve um ano ruim, o que o fez se sentir desconfortável na empresa. Outros traders se saíram muito melhor, de modo que o capital à sua disposição foi fortemente reduzido, e ele começou a achar que era persona non grata. Foi então procurar um emprego semelhante, num espaço de trabalho, de feitio semelhante, mas numa empresa diferente, mais amistosa. No outono de 1994, os traders que vinham competindo por um bom desempenho explodiram em uníssono durante a crise do mercado de títulos mundial, que resultou no arroxo não previsto pelo Fed. Todos eles estão atualmente fora do mercado, exercendo uma variedade de funções. Esse tipo de negócio tem uma alta taxa de mortalidade. Por que será que Nero não ganha mais dinheiro? Por causa de seu estilo de aplicação, ou talvez devido à sua personalidade. Sua aversão ao risco é muito grande. Seu objetivo não é maximizar os lucros, e sim evitar que lhe tomem a divertida máquina chamada trading. Sofrer uma explosão significaria retornar ao tédio da universidade ou à vida sem trading. Cada vez que seus riscos aumentam,
A imagem do tranquilo corredor da universidade vem à sua memória. As longas manhãs sentado à mesa revisando um trabalho, mantido acordado por um café ruim. Não, ele não quer ter que enfrentar a solene biblioteca onde morria de tédio. Aposto na longevidade, costuma dizer. Nero já viu muitos traders falirem e não deseja ficar nessa situação. Falir, na gíria, tem um significado preciso. Não só perder dinheiro, mas perder mais dinheiro do que jamais seria de se esperar, a ponto de se ver alijado desse ramo de negócio. Para um médico ou um advogado seria como perder sua licença. Nero cai fora depressa do negócio depois de uma perda pré-determinada. Ele nunca vende opções a descoberto, estratégia que o deixaria exposto a possíveis grandes perdas. Nunca se coloca numa situação em que poderia perder mais do que, digamos, $1 milhão, independentemente da probabilidade. Essa quantia tem sido variável, dependendo de seus lucros acumulados durante o ano. A aversão ao risco impede que ele ganhe tanto dinheiro quanto outros traders em Wall Street, os quais são chamados de mestres do universo. As empresas para as quais Nero trabalhou frequentemente alocam mais dinheiro a traders com um estilo diferente, como John, que conheceremos em breve. Nero não se importa de perder pequenas quantias. Adoro perder um pouco, diz. Só preciso que meus ganhos sejam grandes. Em circunstância alguma deseja se expor a eventos raros, tais como pânicos e crises súbitas, que derrubam um trader num piscar de olhos. Pelo contrário, quer se beneficiar desses acontecimentos. Quando lhe perguntam por que ele não mantém uma posição perdedora, Nero invariavelmente responde que foi treinado pelo mais eficiente de todos os covardes, um trader de Chicago chamado Stevo, que lhe ensinou o ofício. Isso não é verdade. A razão real é seu conhecimento de probabilidades e seu ceticismo inato. A outra razão pela qual Nero não é tão rico quanto os outros em sua situação. Seu ceticismo não lhe permite investir qualquer quantia de seu próprio dinheiro que não seja em títulos do tesouro. Assim, ele perde as oportunidades quando o mercado está em alta. A razão que dá para isso é que o mercado pode virar e se transformar numa armadilha. Nero tem uma forte suspeita de que o mercado de ações é uma forma de vigarice e não se dispõe a adquirir uma ação sequer. A diferença em relação às pessoas à sua volta que enriqueceram com esse mercado é que ele é rico quando se trata do fluxo de caixa, mas seus ativos não aumentaram em absoluto com os do resto do mundo. Seus títulos do tesouro dificilmente mudam de valor. Ele se compara a uma dessas companhias emergentes de alta tecnologia que tem um enorme fluxo de caixa negativo, mas pelas quais o rebanho desenvolveu grande fascínio. Isso faz com que os proprietários enriqueçam com o valor das ações e, portanto, dependentes da aleatoriedade da escolha do vencedor pelo mercado. A diferença para seus amigos, no que se refere à variedade de investimentos, é que ele não depende do mercado em alta e, portanto, não precisa se preocupar com o mercado em baixa. Seu patrimônio líquido não é função do investimento de suas economias. Ele não quer depender de seus investimentos, mas de seus ganhos em dinheiro para fins de enriquecimento. Nero não arrisca nada de suas economias, investe nos produtos mais seguros possíveis. Títulos do Tesouro são algo seguro. São emitidos pelo governo dos Estados Unidos, e é pouco provável que governos decretem falência, pois podem emitir dinheiro livremente em sua própria moeda para pagar suas obrigações. Nenhuma filosofia de trabalho. Hoje, aos 39, depois de 14 anos no ramo, Nero se considera bem estabelecido. Sua carteira de investimentos pessoais tem vários milhões de dólares em títulos do Tesouro com vencimento no médio prazo, o suficiente para eliminar qualquer preocupação com o futuro. O que ele mais gosta, no que diz respeito a proprietary trading, é que exige bem menos tempo do que outras profissões regiamente pagas, ou seja, é perfeitamente compatível com sua filosofia de trabalho, diferente daquela de classe média. Operar no mercado força as pessoas a pensar bastante. Aquelas que só trabalham muito perdem o foco e a energia intelectual. Além disso, elas terminam afogadas nas artimanhas do acaso. A filosofia de trabalho, acredita Nero, faz com que o foco seja no ruído, em vez de no sinal. Esse tempo livre tem lhe permitido se engajar numa variedade de interesses pessoais. Nero é um leitor voraz e gasta um tempo considerável na academia de ginástica e em museus, e não tem o mesmo esquema de trabalho que um advogado ou um médico.
ele encontrou um espaço na sua agenda para voltar ao departamento de estatística, onde iniciou seus estudos de doutorado para concluir seu trabalho nessa ciência mais dura, reescrevendo sua tese em termos mais concisos. Atualmente, participa como professor de um seminário chamado História do Pensamento Probabilístico, organizado anualmente no meio do semestre pelo Departamento de Matemática da Universidade de Nova York, um evento de grande originalidade que atrai excelentes alunos de pós-graduação. Nero já economizou bastante para manter seu padrão de vida no futuro e tem planos alternativos de se aposentar e escrever ensaios populares do tipo científico-literário sobre temas relacionados à probabilidade e indeterminação, mas apenas se algum acontecimento no futuro causar o fechamento dos mercados. Nero acredita que trabalho duro e consciente quanto aos riscos, aliado à disciplina, tem alta probabilidade de levar a uma vida confortável. Fora isso, é tudo acaso. Seja assumindo riscos enormes e inconscientes ou tendo uma sorte extraordinária. Um sucesso razoável pode ser explicado por habilidades de trabalho. Um sucesso inacreditável é atribuído à variância. Sempre há segredos. A introspecção probabilística de Nero talvez tenha se originado a partir de algum evento dramático em sua vida, algo que ele mantém em segredo. Um observador perspicaz poderia detectar nele certa medida de exuberância suspeita, um impulso pouco natural. Isso porque sua vida não é tão cristalina quanto pode parecer. Nero esconde um segredo, que será discutido no devido tempo. John, o trader de alto rendimento. Durante a maior parte da década de 90, em frente à casa de Nero, do outro lado da rua, ficava a casa de John, que era muito maior. John era um trader de alto rendimento, mas não do mesmo tipo de Nero. Uma breve conversa profissional com ele revelaria que tinha a profundidade intelectual e a agudeza de espírito de um instrutor de aeróbica, mas não o tipo físico. Um homem míope poderia ter observado que John se saía muito melhor do que Nero, ou pelo menos parecia ser o caso. Na entrada de sua garagem ficavam estacionados 2 carros alemães, dos melhores modelos, dele e da esposa, além de 2 conversíveis, um deles uma Ferrari de colecionador. Enquanto Nero continuava com seu Fusca conversível havia quase uma década, e continua até hoje. As esposas de John e Nero se conheciam da academia de ginástica, mas a de Nero ficava extremamente desconfortável na presença da esposa de John. Ela sentia que a outra não apenas tentava impressioná-la, mas a tratava como alguém inferior. Embora Nero tivesse se acostumado com a riqueza crescente dos traders e sua desesperada busca por sofisticação, transformando-se em colecionadores de vinho e amantes de ópera, sua esposa raramente considerava novos ricos reprimidos, o tipo de gente que sentira a picada da indigência em certo ponto da vida e queria compensar ostentando seus bens. O único lado obscuro de ser trader, dizia Nero com frequência, é a visão de dinheiro chovendo em cima de gente despreparada, que de repente ficou sabendo que As 4 Estações de Vivaldi é música refinada. Mas era duro para a esposa dele ficar exposta quase que diariamente à vizinha, que sempre se gabava do novo decorador que tinham acabado de contratar. John e a esposa não sentiam o menor constrangimento pelo fato de sua biblioteca já ter vindo com os livros encadernados em couro. As leituras dela na academia se limitavam à revista People, embora suas prateleiras incluíssem uma seleção de livros intocados de autores americanos já falecidos. Ela também gostava de conversar a respeito de lugares exóticos, de nomes impronunciáveis, onde passariam suas férias, sem saber absolutamente nada sobre eles. Teria dificuldade se lhe pedissem para explicar em que continente ficavam as Ilhas Seychelles. Mas a esposa de Nero é humana, embora continuasse a afirmar para si mesma que não queria estar no lugar da mulher de John, sentia como se tivesse sido, de certa forma, passada para trás na competição da vida. De alguma maneira, palavras e razão se tornam ineficazes diante de um enorme diamante, uma casa gigantesca e uma coleção de carros esportivos. Um caipira muito bem pago. Nero tinha o mesmo sentimento ambíguo em relação a seus vizinhos. Desprezava John, que representava quase tudo o que ele não era nem desejaria ser, mas a pressão social começava a lhe pesar nos ombros. Além disso, ele gostaria de ter experimentado uma riqueza tão vasta na vida. O desprezo intelectual não controlava a inveja pessoal. A casa do outro lado da rua continuava a crescer, com puxado em cima de puxado.
e o desconforto de Nero acompanhava aquilo. Embora tivesse obtido sucesso, além de seus mais desvairados sonhos, tanto pessoal quanto intelectualmente, ele passou a achar que, em algum ponto do caminho, havia perdido uma oportunidade. Na ordem de precedência de Wall Street, a chegada de tipos como John havia feito com que ele não se sentisse mais um trader importante. Mas embora costumasse não se preocupar com aquilo, John, com sua casa e seus carros, havia começado a lhe corroer por dentro. Tudo teria ficado bem se Nero não tivesse aquela casa enorme e idiota do outro lado da rua, avaliando-o com um padrão superficial toda manhã. Será que estava em jogo a ordem genética de precedência com o tamanho da casa de John, transformando Nero no macho beta? Pior ainda, John era cerca de 5 anos mais jovem que ele, e a despeito de uma carreira mais curta, estava faturando pelo menos 10 vezes mais. Quando os dois por acaso se encontravam, Nero sentia claramente que John tentava pô-lo para baixo, com sinais de condescendência quase imperceptíveis, mas nem por isso menos potentes. Alguns dias, John ignorava-o por completo. Se o vizinho fosse um tipo virtual, alguém sobre quem Nero apenas lesse nos jornais, a situação teria sido diferente. Mas havia o John em carne, que morava do outro lado da rua. Nero cometeu o erro de começar a falar com ele. Então, a ordem de precedência surgiu de imediato. Nero tentou apaziguar seu desconforto, se lembrando do comportamento de Swan, o personagem de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Um sofisticado negociante de arte que vivia de renda e se sentia à vontade com gente como o então príncipe de Gales, seu amigo pessoal, mas que agia como se devesse provar algo na presença de pessoas de classe média. Era muito mais fácil para Swan se misturar à família Guermantes, aristocrática e abastada, do que com a emergente família Verdurin, sem dúvida porque ele se achava muito mais confiante na presença dos primeiros. Da mesma maneira, Nero consegue extrair alguma forma de respeito de gente de prestígio e importância. Com frequência ele faz longas caminhadas meditativas em Paris e Veneza com um erudito cientista, ganhador do prêmio Nobel, o tipo de pessoa que não tem que provar mais nada, que gosta muito de conversar com ele. Um especulador bilionário muito famoso sempre telefona para pedir-lhe opinião sobre valuation de alguns derivativos. Mas ali estava ele, tentando ganhar obsessivamente o respeito de um caipira muito bem pago, com um sotaque barato de Nova Jersey. Se eu fosse Nero, teria mostrado um pouco do meu desprezo por John com o uso da linguagem corporal, mas repito, Nero é uma pessoa educada. É claro que John não é tão bem educado, não recebeu uma formação tão boa, não tem um físico tão bom, nem é considerado tão inteligente quanto Nero, mas isso não é tudo. John não é nem mesmo mais esperto do que ele. No pregão de Chicago, Nero encontrou gente que realmente conhecia o ofício a fundo, gente que mostrava uma rapidez de pensamento que não detectava em John. Ele estava convencido de que o homem era alguém de pouca profundidade, mas confiante, que tinha se dado bem porque nunca levava em consideração sua vulnerabilidade. Mas Nero não podia, às vezes, reprimir sua inveja. Ele ficava imaginando se estava fazendo uma avaliação objetiva de John ou se era o sentimento de estar sendo menosprezado que o levava a pensar no outro de tal maneira. Talvez Nero não fosse o melhor dos traders. Se ele tivesse se esforçado mais ou tivesse procurado a oportunidade certa, em vez de ficar pensando, escrevendo artigos ou lendo trabalhos complicados. Talvez ele devesse ter se envolvido nos negócios de alto risco, onde teria brilhado em comparação a gente rastaquera como John. Assim, Nero tentava acalmar seu ciúme, investigando as regras da ordem de precedência. Psicólogos mostraram que a maioria das pessoas prefere ter 70 mil dólares, quando os outros em volta estão ganhando 60 mil, do que fazer 80 mil, quando os outros em volta ganham 90 mil. A esquemaconomia é questão de ordem de precedência, pensou ele. Nenhuma análise desse tipo pôde fazê-lo avaliar sua condição de modo absoluto, em vez de modo relativo. Com John, Nero sentia que, apesar de toda a sua bagagem intelectual, ele era apenas um daqueles que prefeririam ganhar menos dinheiro, desde que os outros ganhassem ainda menos. Nero pensava que havia pelo menos uma prova para apoiar a ideia de que John era apenas um sujeito de sorte. Em outras palavras, Nero, afinal de contas, talvez não precisasse se mudar para longe do palácio de seu vizinho iniciante. Tinha a esperança de que o vizinho encontrasse sua ruína.
Isso porque John parecia não estar ciente do grande risco oculto que corria, o risco de explodir. Um risco que não conseguia ver porque tinha pouca experiência no mercado, mas também porque não era previdente o bastante para estudar história. Como é que John, com sua mentalidade grosseira, poderia de outra forma estar ganhando tanto dinheiro? O negócio de junk bonds depende de conhecimento do acaso, o cálculo das probabilidades de eventos raros ou aleatórios. O que é que esses idiotas sabem sobre probabilidade? Esses traders usam ferramentas quantitativas que lhes dão as probabilidades, e Nero discorda dos métodos que eles usam. O mercado de alto rendimento parece uma soneca em cima dos trilhos de uma estrada de ferro. Um dia desses, um trem surpresa passa por cima de você. Você ganha dinheiro todo mês, durante muito tempo, depois, em algumas poucas horas, perde um múltiplo do seu resultado acumulado. Nero viu isso acontecer com vendedores de opções em 1987, 89, 92 e 98. Um dia eles são expulsos do pregão, acompanhados por seguranças corpulentos, e ninguém mais os vê. A casa grande é simplesmente um empréstimo. John pode terminar como vendedor de carros de luxo em algum lugar de Nova Jersey, vendendo ao mais recente novo rico, que com certeza vai se sentir confortável na presença dele. Nero não pode explodir. A casa em que vive, menos portentosa, com seus 4.000 livros, é sua. Nenhum acontecimento do mercado pode tirá-la dele. Cada uma de suas perdas é limitada. Sua dignidade de trader não estará nunca ameaçada. Da sua parte, John pensava em Nero como um perdedor, e ainda por cima, um perdedor supereducado e metido à besta. Nero estava envolvido no negócio maduro. Ele acreditava que já tinha subido bastante a montanha. Esses traders emergentes estão morrendo, costumava dizer. Eles se acham mais espertos do que todo mundo, mas são passado. O verão de rachar. Finalmente, no verão de 1998, Nero viu a justiça ser feita. Uma manhã, quando saía de casa para o trabalho, viu John fumando na frente de casa, o que era incomum. Ele não vestia seu terno de trabalho, parecia humilde. Sua pose costumeira se evaporara. Nero percebeu imediatamente que John tinha sido despedido. O que ele não suspeitava é que o vizinho tinha perdido praticamente tudo o que tinha. Veremos mais detalhes das perdas de John no capítulo 5. Nero sentiu vergonha de seus sentimentos de Schadenfreude, a alegria que os humanos podem experimentar com a desgraça de seus rivais, mas não conseguiu reprimi-lo. Além de ser pouco cavalheiresco, dizem que dá azar. Nero é levemente supersticioso. Mas naquele caso, o contentamento de Nero não se devia tanto ao fato de John ter voltado para seu lugar na vida, mas principalmente por seus próprios métodos, convicções e passado terem ganhado credibilidade. Nero podia levantar dinheiro público baseado no seu histórico, precisamente por não haver possibilidade de nada daquele tipo acontecer com ele. Uma repetição de um evento daquela natureza seria bastante vantajosa para ele. Nero também estava feliz pelo orgulho que sentia por ter se aferrado durante tanto tempo à sua estratégia, a despeito da pressão para ser o macho alfa. Não pôs em dúvida seu próprio estilo de trading, quando os outros estavam ficando ricos por não compreender a estrutura do acaso e dos ciclos de mercado. Serotonina e acaso. Será que podemos julgar o sucesso das pessoas apenas por seu desempenho nu e cru e por sua fortuna pessoal? Às vezes, mas não sempre. Veremos como, em determinada altura, muitos homens de negócios com desempenho notável no passado não se saem melhor do que dardos atirados aleatoriamente. E o que é mais curioso, e isso devido a uma distorção peculiar, haverá uma abundância de casos em que os homens de negócios menos capacitados serão os mais ricos. Entretanto, eles nunca admitirão o papel da sorte em seus desempenhos. Idiotas sortudos não têm a menor suspeita de que sejam idiotas sortudos. Por definição, não sabem que pertencem a essa categoria. Eles agirão como se merecessem o dinheiro. Seu sucesso continuado lhes proporcionará tanta serotonina ou alguma substância semelhante que eles enganarão até mesmo a si próprios quanto à sua capacidade de se dar bem nos mercados. Nosso sistema hormonal não sabe se nossos sucessos dependem do acaso ou não. Pode-se ver isso em sua postura. Um trader bem-sucedido caminha empertigado, com ar dominador, e tende a falar mais que um trader fracassado. Os cientistas descobriram que a serotonina, um neurotransmissor, parece comandar uma grande parcela do comportamento humano.
Ela estabelece um feedback positivo, o círculo virtuoso, mas um pontapé do acaso que vem de fora pode dar origem a um movimento em sentido inverso, fazendo surgir um círculo vicioso. Já foi provado que macacos com serotonina injetada sobem na ordem de precedência, o que por sua vez causa um aumento do nível de serotonina em seu sangue, até que o círculo virtuoso se rompe e começa o vicioso, durante o qual o fracasso pode fazer com que se afunde na ordem de precedência, ocasionando um comportamento que trará quedas adicionais. Da mesma forma, uma melhoria no desempenho pessoal, causada deterministicamente ou pela fada fortuna, induz a uma nova elevação de serotonina no paciente, com um aumento no que é comumente chamado de capacidade de liderança. Diz-se que alguém assim está arrebentando algumas mudanças imperceptíveis, tais como a capacidade de se expressar com serenidade e confiança, tornam o sujeito mais digno de crédito, como se ele merecesse o que ganha. O acaso não será levado em consideração como um possível fator no desempenho até o bicho levantar novamente a cabeça e desfechar o pontapé que dará início ao círculo vicioso. Uma palavra sobre demonstrar emoções. Quase ninguém consegue escondê-las. Cientistas comportamentais acreditam que uma das principais razões pelas quais as pessoas se tornam líderes não se resume às habilidades que parecem possuir, e sim à impressão extremamente superficial que os outros têm delas, através de sinais físicos que mal podem ser percebidos, o que hoje chamamos de carisma, por exemplo. A biologia do fenômeno é muito bem estudada sob o título de emoções sociais. Enquanto isso, alguns historiadores explicam o sucesso em termos de habilidades táticas, educação adequada ou outras questões teóricas vistas em retrospectiva. Além disso, parece haver uma curiosa evidência de ligação entre liderança e uma forma de psicopatologia, sociopatia, que ajuda pessoas que não vacilam, são autoconfiantes e insensíveis a angariar seguidores. As pessoas têm o mau gosto de me perguntar em eventos sociais se meu dia foi lucrativo. Se meu pai estivesse ali, diria a elas: nunca pergunte a um homem se ele é de Esparta. Se fosse, ele comunicaria a você esse fato importante, e se não fosse, a pergunta poderia ferir sua suscetibilidade. Da mesma forma, nunca pergunte a um trader se ele tem lucros. Você pode descobrir facilmente por seus gestos e modo de caminhar. As pessoas nessa profissão podem dizer com tranquilidade se os traders estão ganhando ou perdendo dinheiro. Os chefes são rápidos na identificação de um empregado que está se saindo mal. Seu rosto poucas vezes revelará muita coisa, pois as pessoas conscientemente tentam controlar as expressões faciais. Mas o modo como caminham, o modo como seguram o telefone e a hesitação não deixarão de revelar seu ânimo verdadeiro. Na manhã seguinte a que John foi despedido, ele certamente perdeu muita serotonina, ou alguma outra substância que os pesquisadores descobrirão na próxima década. Um motorista de táxi em Chicago explicou-me que podia adivinhar se os traders que apanhava perto da Bolsa de Chicago estavam se saindo bem. Eles ficam muito inflados, disse ele. Achei interessante e misterioso que ele pudesse detectar a coisa tão rapidamente. Mais tarde consegui uma explicação plausível de um psicólogo da evolução, que alega que essas manifestações físicas do desempenho de alguém na vida podem ser usadas como sinais, exatamente como ocorre com os animais. Elas tornam os vencedores mais facilmente visíveis, o que é eficiente na seleção para acasalamento. Seu dentista é rico, muito rico. Vamos fechar este capítulo com uma dica sobre a próxima discussão acerca da resistência ao acaso. Lembre-se de que Nero pode ser considerado próspero, mas não muito rico pelos padrões de seus dias. Entretanto, de acordo com um estranho método de avaliação que veremos no próximo capítulo, ele é extremamente rico quanto à média das vidas que poderia ter levado. Nero assume tão poucos riscos em sua carreira de trader que só poderiam ter ocorrido pouquíssimos resultados desastrosos. A mesma razão para não ter obtido o sucesso de John se aplica ao fato de não ter sofrido o mesmo baque. Portanto, ele seria rico, de acordo com esse inusitado e probabilístico método de avaliar a riqueza. Lembre-se de que Nero se protege do evento raro. Se tivesse que reviver sua vida profissional alguns milhões de vezes, muito poucas dessas vidas alternativas teriam sido marcadas por má sorte, mas devido ao seu conservadorismo, também muito poucas teriam sido afetadas por uma grande cartada da sorte. Isto é, sua vida em estabilidade seria semelhante à de alguém que conserta relógios eclesiásticos. Naturalmente,
Estamos discutindo apenas sua vida profissional, excluindo sua, às vezes volátil, vida privada. Ao que se espera, e com justa razão, um dentista é consideravelmente mais rico do que o astro do rock que anda de Rolls-Royce cor-de-rosa com motorista, o especulador que dá lances num leilão de quadros impressionistas ou o empresário que coleciona jatos particulares. Isso porque não se pode considerar uma profissão sem levar em conta a média das pessoas que se engajam nela, não a amostragem daqueles que tiveram sucesso nela. Examinaremos isso mais adiante do ponto de vista vantajoso do viés do sobrevivente, mas aqui, na parte 1, veremos o que diz respeito à resistência ao acaso. Consideremos dois vizinhos, John Doe A, um faxineiro que ganhou na loteria em Nova Jersey e se mudou para um bairro abastado, comparado com John Doe B, seu vizinho de porta de condição mais modesta, que vem obturando dentes 8 horas por dia há 35 anos. É claro que se pode dizer que, graças ao tédio da carreira, se John Doe B tivesse que reviver sua vida alguns milhares de vezes desde que se formou em odontologia, o elenco de resultados possíveis seria bastante reduzido, pressupondo-se que ele tenha um bom seguro. Na melhor das hipóteses, ele terminaria aplicando broca nos dentes ricos dos moradores da Park Avenue, de Nova York, enquanto o pior dos casos mostraria John Doe B fazendo o mesmo em alguma cidadezinha cheia de trailers nas montanhas Catskills. Além do mais, supondo que ele se diplomou numa faculdade de muito prestígio, o elenco de resultados seria até mesmo mais reduzido. Quanto a John Doe A, se ele tivesse que reviver sua vida 1 milhão de vezes, em quase todas elas o veríamos realizando seu trabalho de faxina e gastando dólares sem fim em inúteis bilhetes de loteria, e somente uma vida, em 1 milhão, ganhando na loteria em Nova Jersey. A ideia de levar em conta tanto o resultado observado quanto os possíveis resultados não observados parece coisa de lunático. Para a maioria das pessoas, a probabilidade trata de coisas que podem acontecer no futuro, não eventos no passado observado. Um evento que já ocorreu tem 100% de probabilidade, isto é, de certeza. Já discuti esse ponto com muitas pessoas que, de maneira banal, me acusaram de estar confundindo mito com realidade. Mitos, particularmente os já muito antigos, como vimos com o Alerta de Solon, podem ser bem mais poderosos e nos fornecer mais experiência do que a realidade crua.